povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição. Tem que escutar e aprender que nós ensinamos para ele. Desde o fim da ditadura militar no Brasil, muitos direitos têm sido conquistados pelos povos indígenas e outros grupos tradicionais. O direito dos povos e comunidades tradicionais de serem consultados de forma livre e informada, de boa-fé, antes da tomada de decisões que possam afetar seus territórios e direitos, foi inicialmente previsto no Plano Internacional em 1989, quando a Organização Internacional do Trabalho, OIT, adotou a sua Convenção 169. Na América Latina, um grande número de países ratificou a Convenção 169 e a incluiu em sua legislação nacional. No caso do Brasil, o Congresso Nacional a ratificou em 2002 e a Convenção entrou em vigor um ano depois, em 2003. A Convenção 169 reconhece o direito dos povos indígenas e outros grupos tradicionais de decidir suas próprias prioridades de desenvolvimento, considerando tudo o que afeta suas vidas, crenças, instituições, bem-estar espiritual e seus territórios. No plano internacional, o direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado foi reforçado em 2007 pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e pela Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Organização dos Estados Americanos em 2016. Esses acordos internacionais determinam que os governos são obrigados a realizar consultas de boa-fé, respeitando as instituições representativas dos povos e comunidades tradicionais, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e informado, antes de tomar qualquer medida legislativa ou administrativa que possa afetar suas vidas e territórios, especialmente nos casos de exploração mineral, das águas e de outros recursos naturais. A obrigação de consultar se aplica a decisões em todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal. Esse direito a participar, ser consultado, ele salvaguarda, na verdade, um direito anterior, que é o direito à autodeterminação, o direito ao autogoverno, o direito que essas populações têm de ser a si próprias, de se ser a si mesmas, segundo seus próprios jeitos, de se organizar segundo seus próprios costumes, segundo sua própria organização social. Tudo que nos afeta diretamente ou indiretamente, né, a gente tem que ser discutido dentro das nossas comunidades, só assim, então, ela é prévia, né, livre, sem pressões e informada com todas as informações, toda a disponibilidade de informações que possam atender o nosso medo, né, a nossa insegurança, então, assim, para, de certa forma, entender que é bem informada, né. Enquanto a demarcação dos territórios tradicionais seja um direito consagrado na Constituição Federal e o direito de ser consultado sobre decisões que afetam seus territórios e suas vidas seja determinado por lei,
Muitos grupos continuam enfrentando decisões impostas pelo governo e poderosos grupos econômicos, o que tem resultado em sérios conflitos. Nós não queremos hidrelétrica, nós queremos direito à vida, à terra, à água livre. Queremos que nossos filhos possam usufruir desse bem. Um exemplo é a construção de grandes barragens na Amazônia, como Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira e Belo Monte no Rio Xingu, que tem avançado sem qualquer processo de consulta e consentimento livre, prévio e informado, junto aos povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Mesmo sabendo que tinha uma Constituição garantida de consultar os povos indígenas, e eles vinham mesmo para atropelar tudo, né? Fingir que não existia ali o povo indígena e construir hidrelétrica, matar o nosso rio e matar nós, né? Embora a Convenção 169 da OIT tenha sido adotada como lei no Brasil, o direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado muitas vezes não é respeitado ou implementado corretamente pelo governo. Em vários casos, houve tentativas de caracterizar audiências públicas, que fazem parte do licenciamento ambiental, como se fosse um processo de consulta prévia, mas são bem diferentes. As audiências públicas são abertas a toda a sociedade e muitas vezes acontecem quando decisões políticas sobre o projeto já foram tomadas. Assim, surgiu uma ideia nova dentro do movimento indígena, de não só lembrar o governo de suas obrigações, mas de mostrar como um processo de consulta e consentimento livre, prévio e informado deve ser realizado na prática, respeitando a cultura de cada povo. A ideia é que cada povo deve elaborar o seu protocolo de consulta, mostrando para o governo o caminho para ouvir e dialogar com suas comunidades, respeitando seus costumes antes da tomada de decisões. Nós, com certeza, que nós vamos ensinar muita coisa para eles entender. Muita coisa boa, se nós vamos ensinar para ele entender. Tem que ouvir a gente. Tem que escutar e aprender que nós ensinamos para eles. E respeitar que nosso jeito, respeitar nosso costume. O protocolo de consulta ele surgiu já de uma necessidade devido ao descaso que vem acontecendo com outros empreendimentos, com a falta de nos ouvir, né? De nos ouvir, de ser implementado algo grande na região e não ouvir a população de lá, não ouvir um povo. E então se partiu dessa necessidade. Os protocolos explicam cada passo que deve ser tomado antes do governo tomar qualquer decisão sobre políticas e projetos que possam afetar seus territórios e meios de vida. O protocolo de consulta, na verdade, eu gosto muito das palavras do Davi Yanomami quando ele fala que é botar coisas que já existem na cabeça deles próprios, desses grupos, botar no papel para mostrar para o Estado e para os não indígenas e não quilombolas e não comunidades tradicionais, que é um documento que vai mostrar para o Estado e para a população em geral como esses grupos estão organizados, como eles tomam suas decisões, quem participa das reuniões. Então é um documento que ajuda a fazer valer a compreensão de consulta que esses grupos têm, ou seja, o que eles entendem por livre, prévia, informada, por participação, por decisão, etc., por meio ambiente. A voz do nosso povo, a voz dos nossos espíritos, né, como nossos pajés, as mulheres, jovens, professores, agentes de saúde e todos os Munduruku ali, né, tanto o alto e o médio, tá ali, né, que nós construímos o protocolo para dizer como queremos, né, como queremos que o governo venha até nós consultar, né, ouvir de nós e nós ouvir deles, né, porque lá no protocolo fala, né, qualquer empreendimento, não importa se é hidrelétrica, outros empreendimentos. E também mostra a forma como eles estão organizados, ou seja, como deve ser, qual o procedimento com a consulta culturalmente adequada, como diz a Convenção 69, como deve ser uma consulta
culturalmente adequada segundo o caso de cada povo. Então, para nós da Bacia do Madeira, afetados pelas hidrelétricas no Rio Madeira, o direito à consulta prévia, livre, bem informada, para nós é, acima de tudo, o que a própria palavra já diz, é um direito a que se peça licença para entrar em nossa casa, primeira coisa. E pedir licença significa também nos informar do porquê que estão pedindo essa licença para entrar na nossa casa. Né? Significa também, então no caso de nos informar bem, também significa nos ouvir e aceitar a nossa opinião. Se a gente concorda, que entre na nossa casa, que entre no nosso rio, na nossa floresta. Dentro do protocolo é muito importante quando pontuamos as especificidades dos territórios, né, da comunidade, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo do governo, do capital, isso precisa ser respeitado. Então as pessoas elas têm dificuldade em assimilar determinados assuntos, projetos, por conta desse tempo, que as pessoas acham que um projeto pronto é só explicar e a pessoa já entendeu, e não é assim. Então, isso é onde fere mais a autodeterminação. Eles precisam entender o nosso tempo. Os protocolos de consulta devem ser elaborados pelos próprios povos e comunidades tradicionais. Assim, cada grupo pode definir e explicar como deve ser um processo apropriado de consulta e consentimento livre, prévio e informado pelo Estado, respeitando a sua cultura e a forma tradicional de tomada de decisão. Os Wayampi do estado do Amapá foram o primeiro povo indígena no Brasil a assumir o desafio de elaborar seu próprio protocolo de consulta em 2014. Nós, Wayampi, estudamos sobre a Convenção 69 na OIT, Organização Internacional do Trabalho, lei do Brasil desde 2004. Por isso que nós fizemos essa ideia, surgiu através da Convenção 69 na OIT. Então, nós temos que explicar também para nossos parentes que não fizeram ainda o seu protocolo de consulta, porque isso é muito importante para nós, para os povos indígenas do Brasil, porque nós já sabemos que o governo não quer consultar os povos indígenas. Então, por isso precisa ter o protocolo próprio para cada povo indígenas. Essa conquista histórica inspirou outros grupos, como o povo Munduruku e os ribeirinhos de Montanha e Mangabal no rio Tapajós, a produzirem seus próprios protocolos de consulta. Pouco tempo depois, mais e mais povos e comunidades tradicionais estavam fazendo o mesmo. O processo de elaboração do protocolo é diferente para cada grupo, mas tem coisas em comum. Sempre existem discussões iniciais, reuniões, oficinas e a aprovação final do documento numa Assembleia Geral. Então, por isso a gente fez esse protocolo, traduzimos em Munduruku, né, para dizer que quem está ali é um povo Munduruku que está ali, né, e não é só nós, né, são os ribeirinhos também de Montanha e Mangabal, um dos nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos que está na beira do Tapajós, né. E nós conseguimos construir esse protocolo. Fizemos oficina, foi várias oficinas nas aldeias, né? E teve participação de jovens, de mulheres, de guerreiros, de cacique, pajé, puxadores, né? Então teve toda essa participação do nosso povo, né, durante. E quando a gente terminou de fazer a oficina, a gente fez uma grande assembleia, né? Porque todas as decisões que nós tomamos dentro da própria comunidade, ela é em conjunto, né? Então isso a gente já vem trabalhando ela dentro da própria comunidade e, assim, em todas as aldeias que nós fomos passar, a gente tem que ter a mesma ideia, do mesmo objetivo que nós queremos das nossas decisões.
né? Então, essas regras ela tem que ser clara, né? Para todos nós indígenas. Embora todo o processo de elaboração do protocolo seja coordenado pelos próprios povos e comunidades tradicionais, eles podem contar com apoio técnico de pessoas de confiança e organizações parceiras, mas não de empresas ou outros grupos que podem ter um conflito de interesse. Como construção do nosso protocolo, né, a gente teve muito apoio do MPF, né, principalmente o Ministério Público de Santarém e de Brasília. Sempre tem esses parceiros para apoiar. Então a gente conta muito com esses nossos parceiros, de eles fortalecer esse protocolo, o nosso protocolo, né, porque eles entendem também, né, ele é uma das conhecedores, né, de que a gente realmente tem todo esse direito e é obrigatório do governo, né. Esse cuidado com pessoas que não são convidadas para esse tipo de trabalho, você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque hoje tem muitas ameaças das nossas lideranças devido muitas pessoas serem o contrário pela defesa que a gente faz, né? A gente é um defensor de direitos humanos, de uma biodiversidade de vidas, de florestas, de seres vivos. E tem muitas pessoas que são contra a gente por essa ação que a gente faz. As comunidades precisam tomar muito cuidado com a forma como esses protocolos vão ser construídos para que eles reflitam de fato a forma como elas desejam ser ouvidas. E tomar muito cuidado também com esses protocolos feitos a toque de caixa e por terceiros, né? Que a gente já tem visto alguns casos bem preocupantes de que as empresas estão se envolvendo diretamente na elaboração dos protocolos como se isso fosse simplesmente um documento de gabinete, né, sem a participação da comunidade como um todo, às vezes com a participação de um ou outro representante. Então, assim, não tem uma forma pré-fabricada para fazer o protocolo. Cada grupo deve, se tiver, por exemplo, apoiadores, mediadores auxiliando, cada grupo deve definir o procedimento conjuntamente. Agora, é isso, passa com certeza pela realização de oficinas para que o grupo saiba dos seus direitos, sabe do que se trata a consulta, sabe, enfim, as garantias que ela tem, porque o próprio grupo vai ser fiscal dos processos de consulta que ele mesmo participa. Depois que o protocolo é elaborado, ele é protocolado com o governo, mas isso não significa que o trabalho acabou. Depois de elaboração, fomos em Brasília, né, entregar esse protocolo, nós guerreiros, mulheres e cacique fomos, né, pegamos um ônibus, batemos na porta do governo e foram protocolados, né, esse protocolo no Munduruku, lá em Minas Gerais, em Minas Energia, né, e foi entregue nesses ministérios, na FUNAI, todos esses órgãos do governo, né, foi entregue. Todo e qualquer documento, para ele ter o conhecimento geral, a partir do momento que ele é feito, você tem que fazer divulgação dele. Você tem que fazer divulgação na imprensa, todo meio de comunicação que tiver, você tem que divulgar. Para muitas pessoas ter o conhecimento que existe aquele documento, que existe daquela forma, tem que ser respeitado aqueles direitos daquelas populações ali. Imprimir alguns exemplares, vamos deixar nos lugares que nós achamos que devemos, vamos deixar na comunidade, mas também nós vamos colocar nos meios de comunicação para que outras pessoas, outros estados também tenham acesso ao nosso protocolo. Então essa é uma forma de divulgação para que todos conheçam que nós temos um protocolo e que nós queremos que ele seja respeitado, porque, como eu disse no começo, ele é a lei da nossa comunidade, ele é a lei do nosso povo. Nós temos nossas leis específicas, né? O que a gente conseguiu, né, hoje
foi muito importante para nós, mas ainda existe assim uma luta muito grande. Ele não é simplesmente estar elaborado e daí sim então vai ser validado e todos vão respeitar, que não é assim. O protocolo é uma luta muito constante, ela é contínua e a gente tem que brigar mesmo para se fazer cumprir, porque senão as coisas não acontecem, né? Alguns protocolos já foram muito bem sucedidos. Por exemplo, o protocolo de consulta do povo Juruna foi fundamental para suspender o licenciamento ambiental de Belo Sun, um enorme projeto de exploração de ouro controlado por uma mineradora canadense, que seria localizado na Volta Grande do Xingu, a poucos quilômetros de seu território. Eles estão lá, né? Já há muito tempo eles já tiveram bastante anos de estudo, mas está paralisada a licença de instalação devido a essa ação que a gente conseguiu suspender, né? Com um protocolo de consulta, exigindo o direito de que a gente seja consultado, né? Na fase que está, mas a gente tem o direito de também brigar, né? Outra conquista importante aconteceu no Rio Tapajós, onde o protocolo Munduruku foi fundamental para manter a decisão judicial de suspender o licenciamento ambiental da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, obrigando o governo de realizar consulta prévia sobre o projeto junto aos povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Então, nesse sentido, os protocolos de consulta eles são instrumentos absolutamente necessários e importantes, ainda mais em Mato Grosso, onde a maioria das terras indígenas se encontra cercada por pressões dos mais diversos tipos, pressão de empreendimentos hidrelétricos, de empreendimentos agropecuários, poluição, desmatamento, uma série de ameaças que exigem cada vez mais que as comunidades sejam procuradas e interfiram nesses processos para que possam resguardar o seu modo de vida. Se caso o governo não dá ouvido para nós e não quer consultar nós, então a gente vai ter que ir na justiça contra o governo. Mesmo com todo esse esforço, ainda há muito o que fazer e muita coisa para se manter vigilante. Há muitos interesses de olho nesses territórios e seus recursos naturais, e eles se esforçam muito para desviar, manipular e contornar os procedimentos legais e vinculantes. É risco que os interessados dos grandes empreendimentos, seja nos políticos ou não, eles tentam de toda forma cooptar nossas lideranças, né? Oferecendo coisas e muitos, na verdade, por fraqueza mesmo, acabam se deixando levar. Então, um dos maiores cuidados que a gente tem é de ver quem realmente está do nosso lado, seja indígena ou não indígena, que realmente está ali para somar. Não dá de fazer nada, muita coisa. Resumindo, a luta dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais para defender seus territórios, suas culturas e seus direitos conta hoje com uma ferramenta poderosa: os protocolos de consulta. Baseados na cultura de cada grupo, os protocolos estabelecem como devem ser realizados processos de consulta e consentimento livre e informado, de boa fé, antes da tomada de decisões sobre políticas e projetos que afetam seus territórios e suas vidas. Não é uma solução milagrosa para todos os problemas enfrentados pelos povos e comunidades tradicionais, mas é uma conquista monumental para a defesa de seus territórios e direitos. Assim, os protocolos de consulta podem contribuir para um futuro mais seguro e feliz para as gerações atuais e futuras dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. Bom, eu gostaria de passar uma mensagem, para todos os povos do Brasil também, se for chegar esse vídeo lá, e que também produzisse seus protocolos para que garanta seus direitos, e que os não indígenas respeite os direitos dos povos indígenas, e não violar
os direitos também, né? E também que seja forte e sempre na luta. É dizer que, né, que nós, o povo Munduruku, estamos ali na luta, né? Que dizer que esse protocolo, ela é uma vida para nossas futuras gerações, né? Dizer que respeite, né, o nosso direito, respeite o nosso território. Estamos aqui e vamos resistir, porque nós vamos sempre existindo, vamos sempre cuidando, né, do nosso território. Dizer que mesmo que o governo não quer consultar, não quer saber do povo indígena, não quer saber do povo Munduruku que está no Tapajós, mas a gente vai continuar resistindo até o último Munduruku, né? O último povo indígena, a gente vai resistindo, defendendo o que é nosso, que é a nossa casa, a vida dos nossos filhos, né? Então era isso. Sauê. A mensagem que nós deixa para quem vai ainda elaborar e para quem já está com ele pronto também, né? Porque é assim, para a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Sempre lutar, sempre a luta, ser aquela pessoa persistente, acreditar que você é capaz de fazer a diferença. A nossa forma de lutar também é a nossa forma de resistência, porque num país que nós vivemos hoje, que diz que o Brasil é um país de todo, mas a gente vê que as coisas acontecem só para alguns, onde só meia dúzia fica mandando e os outros ficam ali à mercê de tudo, a gente tem que continuar lutando, resistindo para existir. Porque se a gente não resistir, a gente não vai existir como povos indígenas. E eu sempre digo que eu quero os povos indígenas no futuro do Brasil, porque nós somos o passado, o presente e o futuro. E o Brasil sem povos indígenas não vai ser mais Brasil. Então é por isso que nós temos que resistir e resistir sempre.